Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana. Produção e apresentação, Cláudia Vicentim. Nessa época do ano, as prateleiras ficam recheadas de um produto que já virou um dos símbolos da mesa natalina, o panetone. Praticamente uma unanimidade entre os brasileiros, esse pão doce de fermentação especial, tradicionalmente feito com passas e frutas cristalizadas, ganhou dezenas de versões por aqui. E a cada ano aparecem mais novidades. A criatividade dos padeiros brasileiros rende sabores dos mais variados, desde caramelo salgado a doces de leite, chocolates e tudo que a imaginação permitir. Mas você sabe a origem do verdadeiro panetone? Pelo nome, você já deve desconfiar que o famoso pão doce foi inventado na Itália, e a região que reivindica a criação é Milão, no norte do país. Não há um consenso sobre como surgiu a receita desse prato emblemático da gastronomia italiana, mas, até por uma questão de marketing, algumas lendas são contadas há séculos, mesmo sem provas documentais. A mais famosa defende que o inventor do panetone seria Toni, um ajudante de cozinheiro do Duque de Milão, Lodovico Sforza, isso lá na Idade Média, final do século XV. Durante o Natal, o nobre oferecia grandes e sofisticados banquetes e fazia questão de preparar as iguarias. Uma delas seria uma bolacha especial. Mas em uma dessas ocasiões, o ajudante Toni dormiu de cansaço e deixou queimar o doce. Para tentar salvar o banquete e a pele, o ajudante teve a ideia de usar a massa de fermento reservada para o pão e acrescentou farinha, ovos, açúcar, passas e frutas cristalizadas. Satisfeito com a solução de Toni para garantir a sobremesa, o Duque resolveu batizar o pão doce de Pão do Toni, que ao longo do tempo virou panetone. Outra versão, mais romântica, defende que o panetone foi inventado por um nobre apaixonado pela filha de um padeiro. Não autorizado a casar com a moça, de origem humilde, o rapaz abriu mão da riqueza e se tornou um grande padeiro, inventando em nome da amada um pão com uvas passas. Essas são apenas duas das versões sobre a criação do panetone. Apesar de simpáticas, as histórias são desmentidas pelo professor de História da Alimentação da Universidade de Bolonha, na Itália, Massimo Montanari. Mas ele não nega que muitas evidências apontam pelo menos para a cidade de Milão como berço da deliciosa criação. Há inclusive um manuscrito na Biblioteca Ambrosiana de Milão, atribuído ao ano de 1470, que comprova a existência desses pães doces na região. Criado por necessidade, acidente ou por pura paixão, o fato é que o panetone conquistou o paladar dos italianos, que no início do século XX já o tinham como indispensável nas festas de fim de ano. Na América do Sul, o panetone desembarcou, como muitos outros pratos que apreciamos, com os imigrantes após a Segunda Guerra Mundial. Mais um sucesso garantido trazido pelos nossos ancestrais italianos. Hoje, o Brasil é o terceiro país que mais consome panetone no mundo. Perdemos apenas para o Peru e a Itália em primeiríssimo lugar, é claro. O sucesso do panetone no Peru deve-se a um imigrante chamado Pietro D'Onofrio, que saiu do sul da Itália em busca de oportunidades na América do Sul e conquistou sucesso com uma empresa de sorvetes que ainda leva o seu nome. Mas foi seu herdeiro Antônio que resolveu inovar e, em um acordo com uma empresa de Milão, criou a marca de panetones D'Onofrio. Já no Brasil, que consome quase 500 gramas per capita do pão doce por ano, o sucesso veio com outro imigrante, Carlo Balduco, que fundou a empresa em 1952 e que hoje é uma das que mais produzem panetones no mundo. No país de origem do pão de aroma inconfundível, a tradição italiana do panetone é levada tão a sério que existe até uma legislação que especifica os ingredientes que devem ser usados para que um panetone seja considerado panetone: farinha, sal, açúcar, ovos, nata, frutas cristalizadas, que devem ser 20% da massa total, aromas naturais e, impreterivelmente, fermentação natural. Nada além disso. As extravagâncias de sabores ficam mais por conta dos empolgados e criativos padeiros brasileiros. Este ano, devido à pandemia do coronavírus e à segunda onda de contaminação que obrigou as autoridades italianas a adotarem novas regras rígidas para as comemorações de fim de ano, proibindo inclusive as famosas e frequentadíssimas feiras de Natal,
As festas deverão ser mais íntimas e caseiras, mas com o consolo de ao menos poder compartilhar um belíssimo panetone. Assim como na Itália, a recomendação aqui é a mesma. Por isso, se puder e for seguro, aproveite a oportunidade de saborear um pedaço de panetone com as pessoas que você ama. Mas não esqueça que o mais doce nessa época, e sempre, deve ser o sentimento e o tratamento para com todos. Afinal, siamo tutti fratelli. Para encerrar docemente esse benvenuti, já que somos todos irmãos, vamos ouvir Chico Buarque em um dueto com a cantora, compositora e pianista romana Chiara em Io che amo solo te, música de Sérgio Endrigo. Antes, Abbracci ai miei fratelli, Paulo Sérgio Vicentim e Plínio Vicentim Júnior. Tchau, a presto! C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te. Non ti lascerò, non ti perderò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove illusioni. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Io che amo quel che resta della mia solo te, solo quel che resta della mia gioventù, quel che resta solo te della mia gioventù, gioventù, quel che resta della mia gioventù, quel che resta quel che della resta
Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana. Produção e apresentação, Cláudia Vicentim.